Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa segunda aula dessa maratona de certificação elétrica. Vamos lá, antes de começar, caso você esteja assistindo essa como sendo a sua primeira aula, não vai fazer sentido para você. Então você precisa voltar e assistir a primeira aula. E se você já assistiu a primeira aula, é muito importante que você deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda. Nosso objetivo é somar força, agregar. São pessoas com experiências diferentes que têm muito a contribuir. Claro que sempre pensando no melhor para a sociedade. Nós precisamos começar a deixar de lado o nosso interesse pessoal e começar a olhar o todo. O que realmente a sociedade precisa em relação àquilo que nós estamos oferecendo para o nosso cliente ou para o nosso futuro cliente. Quando você começa a colocar isso no seu coração e trazer isso para o seu modelo de negócio, você vai entender que muita coisa começa a mudar. Por quê? O cliente ele percebe de cara se o que você está falando faz ou não sentido e muitas vezes quando ele acaba procurando uma outra alternativa, não é porque você é um profissional ruim, mas sim porque você não soube colocar os argumentos certos, mostrar para o cliente o quanto aquilo realmente é importante para ele. Ok, entendido isso tudo, vamos para essa segunda aula. E aqui nós temos hoje dois convidados muito especiais, duas pessoas que eu confio e gosto muito. Na sequência eu vou apresentar essas pessoas para vocês, mas com certeza elas têm mensagens muito positivas. Antes de mais nada, eu quero dizer que hoje nós vamos conversar sobre os problemas que existem na construção civil, mas não relacionado com aquele formato padrão, depara, problema, solução, problema, solução. Não é essa a ideia. Eu quero proporcionar para você, nessa aula, uma reflexão um pouco diferente do que você está acostumado a ver no dia a dia. Na sexta-feira, aí sim, nós vamos fazer um depara em uma pegada mais técnica na parte elétrica. Hoje ela é mais reflexiva e eu diria para você que ela é muito mais importante do que a aula de sexta-feira. Por quê? Aqui já existem muitos profissionais com conhecimento na área elétrica, tá? Então, o que eu vou falar hoje é mais importante, na minha opinião, do que o que eu irei falar na sexta-feira, que é uma pegada mais técnica. Se você entender e compreender no fundo do seu coração a mensagem que eu quero passar para você, não só eu, assim como as demais pessoas que vão participar hoje, com certeza o seu jogo vai começar a mudar muito no campo profissional. Se você hoje está procurando obter mais clientes, incorporar um novo escopo de serviço na sua empresa, ou então está começando nessa área e deseja se diferenciar, eu diria para você que nunca foi tão fácil quanto é hoje. Por quê? Nós temos uma série de problemas e está cada vez mais fácil você conseguir se diferenciar desde que você se esforce um pouquinho a mais. Nessa aula eu vou falar sobre algumas coisas bem polêmicas, tá? Vamos começar falando sobre essas coisas. O que você sentiu quando você assistiu a aula número 1? Ao ver o depoimento da Lucilene, ao ver o depoimento do Washington, como que aquilo dói em você? O que você sente ao pensar que existem uma série de profissionais que poderiam colocar em risco a vida daquelas pessoas? Colegas de profissão que você para e pensa, poxa, caramba, essa pessoa não deveria estar formada. Todo mundo é assim? Não. Então vamos considerar o seguinte, que 50% das pessoas pensam muito no cliente, se preocupam, oferecem realmente aquilo que o cliente precisa. Mas vamos falar agora sobre os problemas. E quando nós falamos sobre problemas, vamos imaginar que esses 50% não cometem esses deslizes. E aí nós vamos focar esses outros 50%, 30%, 20%, essa pequena parcela que vem contribuindo muito com o número de acidentes e incêndios no Brasil. Vamos começar falando sobre os eletricistas. Vamos falar um pouquinho sobre cada profissional, cada personagem que nós encontramos no mercado. Muitos eletricistas hoje no mercado nem sequer fizeram um treinamento na área elétrica. São aquelas pessoas que aprenderam a ligar uma tomada, um interruptor, um disjuntor, ok, tudo bem. Isso funcionava muito bem há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Por quê? Hoje nós temos cargas e equipamentos que têm potências extremamente elevadas. Agora nós temos dispositivos também mais complexos, temos interruptor diferencial residual, enfim, componentes que exigem um dimensionamento. Não é simplesmente ir lá e montar um quadro. Hoje, uma instalação elétrica, por menor que ela seja uma edificação, vamos supor uma residência com 50 metros quadrados, não existe a menor possibilidade de você fazer a instalação elétrica dessa residência dimensionando de maneira adequada sem fazer um projeto elétrico. Então, se você é eletricista e se julga capacitado para fazer esse tipo de trabalho, você está assumindo um risco. Por que eu digo que você está assumindo um risco? Caso seja detectada alguma não conformidade nessa edificação ou se houver algum acidente
e alguma pessoa morrer, você pode responder por isso. Nós temos um advogado que vai nos dar uma entrevista no decorrer dessas aulas e ele vai falar sobre a sua responsabilidade. Vamos supor, por exemplo, aquele incêndio que aconteceu no centro de treinamento do Flamengo. Morreram 10 jovens. Se tivesse uma perícia ali, sendo constatado onde houve negligência, e se essa negligência foi por parte do eletricista, que não tinha qualificação na área elétrica, é óbvio que eu estou supondo, esse profissional poderia responder por isso. Então nós temos que tomar muito cuidado nessa hora. Então, se você não tem qualificação na área elétrica, o que eu quero te dizer? Procure se qualificar e esteja ciente de que você está assumindo um risco muito grande ao dirigir, ao ter uma habilitação, ao se portar como se tivesse uma habilitação de algo que você não tem conhecimento. E isso pode acarretar, inclusive, na sua prisão. Agora, no outro extremo, nós temos o quê? Os eletricistas que são qualificados, que já fizeram treinamento nessa área. Existe uma disputa muito grande de ego entre eletricista, eletrotécnico e engenheiro eletricista. Nós precisamos acabar com isso, nós precisamos começar a entender que todas essas pessoas, todos esses personagens são importantes na edificação. Nós temos muitos engenheiros fazendo trabalho de eletricista e temos muitos eletricistas fazendo trabalho de engenheiro ou de técnico e vice-versa. Então, o que nós temos que entender? Qual que é o seu real limite em relação a uma instalação elétrica? Se você estudou 100 horas, 200 horas sobre eletricidade, você não vai ter condição de dimensionar algumas coisas. Trabalhar com cabo 120 mm, 150 mm, 240, 300 mm, saber qual que é o disjuntor adequado para aquele tipo de aplicação sem levar em consideração o que está especificado no projeto. Então, não queira assumir um risco e fazer uma instalação elétrica sem um projeto elétrico, porque você vai errar. Existe uma série de fatores que precisam ser contemplados ao dimensionar um disjuntor e um cabo como esse. Entre esses fatores, posso citar para vocês, por exemplo, harmônicas, nós temos correção de fator de agrupamento, nós temos correção de temperatura, efeito de indutância mútua em cabos em paralelo, coisas que afetam diretamente essa instalação, podendo acelerar a degradação desses cabos. E é óbvio que quem estudou 200 horas não vai ter esse conhecimento. Muitos técnicos em eletrotécnicas, durante a sua formação, não estudam sobre harmônica, uma coisa que hoje vem afetando muito as instalações, efeito de indutância mútua. Então não é porque o CFT fala que você tem atribuição para assinar até 800 kVA que você realmente está pronto e preparado para assumir esse tipo de responsabilidade. Existe uma diferença muito grande entre o que o conselho, muitas vezes, por interesse, e isso todos os conselhos têm interesses, é óbvio, em defender a categoria, aumentar cada vez mais a atribuição. Só que, se der problema, o conselho vai olhar para você e vai dizer: te vira, isso aí, tudo bem, você podia fazer. Agora, se você tinha conhecimento ou não para fazer, a responsabilidade era sua. Então não pense que, se der algum problema, o conselho vai te defender, porque ele não vai te defender. Isso o conselho dos técnicos, engenheiros, enfim, a realidade é essa. Existe uma tendência do conselho cada vez querer aumentar mais a sua atribuição para que você se sinta muito bem, muito confortável com esse conselho. No entanto, se der um problema, você não vai ter respaldo nenhum e nem deve ter. Porque você foi inconsequente, você foi negligente, você foi além do que você poderia ir sem estudar para aquilo ali. E é óbvio que, quando a gente fala de instalações elétricas, nós temos uma relação direta com vidas de pessoas. Então você precisa saber que, eventualmente, você vai precisar de um engenheiro eletricista, ou então, se você é engenheiro eletricista, você vai precisar de um eletrotécnico ou de um eletricista para fazer determinadas atividades. Por quê? Não é porque você fez essa formação em engenharia elétrica que você sabe fazer uma execução que um eletricista está muito acostumado a fazer no dia a dia. Então, nós temos uma série de coisas que nos mostram o quanto é importante nós aprendermos a trabalhar de maneira coletiva, como parceiros e não como inimigos. Quando a gente pensa em o fulano de tal é engenheiro e não sabe nada, eu sou técnico sem mais, quem está falando nessa hora? Na realidade, é a criança que mora dentro de você. Por quê? Se uma pessoa estudou 2, 3 vezes mais do que você em termos de carga horária sobre algo, essa pessoa tem algo que pode te ensinar. E é importante a gente aprender com essa pessoa. Assim como, se você fez uma formação em engenharia elétrica, se você achar que não tem nada para aprender com um eletricista, você está muito errado mesmo. Então, esteja ciente disso tudo, porque até mesmo se você se formou na graduação, tem um diploma de engenheiro eletricista e quer realizar determinados serviços, pense o seguinte:
Você está preparado para realizar esse serviço? Antes de sair assinando e emitindo uma RT, você tem que pensar o seguinte: tudo bem, hoje eu posso assinar um projeto elétrico de um prédio, tá? Um exemplo. Daniel, sei fazer um projeto elétrico de um prédio? Não sei fazer. E eu teria que estudar bastante para poder fazer um projeto elétrico de um prédio. Poxa, Daniel, mas então você faz perícia e não sabe fazer projeto de um prédio? Sim, faço perícia e não sei fazer projeto de um prédio. Por quê? São atividades diferentes. Da mesma forma, a pessoa que faz a execução da instalação elétrica de um prédio, ela sabe fazer a execução, mas ela não sabe fazer o projeto elétrico. Ela pode vir até fazer um projeto se ela se aprofundar naquela área. Então, eu, dentro da minha humildade, digo, olha, eu teria que estudar uma série de normas que não fazem parte hoje da minha rotina, do meu dia a dia, para poder dimensionar uma instalação elétrica 100% adequada, contemplando tudo o que deveria ter na fase de projeto, tá? SPDA, diversos sistemas, enfim. Hoje eu não estou pronto para isso. Faz muito tempo que eu não trabalho com projeto e projeto predial eu nunca trabalhei. Poxa, então não tem como fazer, Daniel, perícia se você não sabe fazer projeto. Não, são atividades diferentes. Da mesma forma, eu já fiz muitas inspeções em equipamentos, em fabricantes. Já fiz inspeções em transformadores que tinham 11 metros de altura, 550 kV, ensaios no fabricante. Preciso saber fazer o projeto para fazer o ensaio? Não, são atividades diferentes. Para poder fazer esse ensaio, você tem que saber fazer manutenção na bucha do transformador? Não, são atividades diferentes. Agora, não é porque eu faço um ensaio que eu também estou capacitado para mexer na bucha do transformador no caso de uma eventual manutenção. Então, essa visão precisa ficar muito clara entre técnicos eletricistas e engenheiros eletricistas. Nós temos um outro problema no mercado. Nós temos muitos profissionais com formação em engenharia civil e arquitetura que estudaram, em alguns casos, 60 horas, 100 horas no máximo, 120, né? Extrapolando aí pontos fora da curva, 200 horas, tá? Sobre área elétrica. E o que nós temos hoje no mercado? Muitos engenheiros civis assinando projetos elétricos. Isso é óbvio que contribui muito com o número de acidentes. Então, quando nós pensamos em problemas, tá, na construção civil, nós temos que olhar o que está por baixo. Não é aquilo que nós olhamos lá na edificação e encontramos o problema na edificação. Não, nós temos que começar a olhar a raiz desse problema. E aí eu tenho uma ilustração que deixa bem claro por que muitas vezes nós assumimos essa responsabilidade de maneira negligente. O que isso nos mostra? Caso você não concorde com a minha opinião, eu respeito tranquilamente. Você pode comentar aqui embaixo e eu vou ter uma enorme satisfação em poder, dialogar com você sobre isso. Muitas dessas edificações que eu venho condenando foram feitas por arquitetos e engenheiros civis. Então, considerando a carga horária de estudo e a não vivência com as normas de instalações elétricas, com todas as atualizações que são feitas, isso faz com que esses profissionais que fazem projeto elétrico ou inspeção nas instalações elétricas, como por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos os laudos de autovistoria. Isso é um serviço multidisciplinar, na realidade, mais engana o síndico do que ajuda o síndico. Você pega um único profissional para olhar toda a parte elétrica, civil e mecânica. Isso é uma farsa, porque são feitas coisas de maneira superficial e o síndico acha que ele está respaldado, que foi feito um trabalho seguro. Só que na prática, para que você possa fazer uma inspeção elétrica, você tem que ter um conhecimento aprofundado sobre a área elétrica. Da mesma forma, o engenheiro eletricista querer olhar a parte civil. Nós temos hoje aqui no CREA do Paraná, foi feita uma ampliação de atribuição, uma extensão, onde você pode, não sei qual o limite, porque eu nem cheguei a me interessar e me aprofundar no assunto, mas você como engenheiro eletricista pode ter algumas atividades na área civil, pode inclusive assinar por isso. Só que olha só, eu nunca estudei nada sobre a parte civil, exceto quando eu trabalhava como servente pedreiro. Agora, naquela época eu só precisava misturar areia com concreto, água, cal e pronto, estava feito o concreto. Agora, entender o porquê, não tem como. Fazer um projeto de uma edificação também não tem como. Então, nós precisamos começar a ter mais consciência em relação a isso. Deixar o nosso ego de lado, a nossa ganância, sermos profissionais mais humildes em relação ao que nós estamos oferecendo para o cliente. E Daniel, você estava falando sobre engenheiro civil e arquiteto, qual que é a sua opinião sobre isso? Ok, vamos lá. Deixa eu comentar um pouquinho sobre a minha opinião. Já formalizei isso, quem já me conhece há bastante tempo sabe, mas considerando a realidade das instalações elétricas hoje, inclusive de baixa tensão, os dois cases que eu apresentei na aula 1, tanto do Washington quanto da Lucilene, eram edifícios e uma construção com 3 andares atendidos em baixa tensão. A complexidade nessas edificações é muito grande para quem estudou, mesmo que seja 200 horas sobre eletricidade.
Se você não tem um conhecimento aprofundado sobre isso, você não tem condição de trabalhar. Nós temos muitas pessoas trabalhando nessa área, fazendo projetos em baixa tensão, achando que é simples, onde na realidade nós temos uma série de complicações por trás disso. Só para que você possa ter uma ideia, eu já sofri inclusive uma denúncia por parte da Bank em relação a um vídeo que eu fiz falando que engenheiros civis e arquitetos não podem assinar projeto elétrico e nem fazer laudo de inspeção, mesmo que tenham atribuição. Atribuição e competência são coisas diferentes, porque os meus argumentos estão ligados a pouca carga horária de estudo na área elétrica. Essa denúncia por parte da Bank, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, veio diretamente para o CREA aqui no Paraná e foi feito um estudo por esse CREA de todas as ARTs que foram emitidas pelos engenheiros civis e engenheiros eletricistas num período de 4 anos. E também fizeram algumas análises em relação a algumas universidades para que eles pudessem avaliar se o que eu estava falando fazia sentido ou não. Eu quero compartilhar publicamente com você essa denúncia para que você tenha ciência do que acontece. É minha opinião pessoal, eu respeito a sua opinião e a minha opinião está ligada ao interesse da sociedade e a todos os problemas que eu encontro. Então não estou defendendo o meu interesse pessoal, mas sim o que eu vejo no dia a dia. Dá uma olhadinha comigo aqui. Essa aqui foi a denúncia, veio meu nome, Daniel Machado Duarte, eu só ocultei meu endereço. Tem algumas informações bem importantes aqui. Ela foi feita pela Associação Brasileira dos Engenheiros Civis. Nesse estudo que eles fizeram, eles identificaram aqui algumas universidades e fizeram uma avaliação sobre a formação acadêmica dos engenheiros civis. Foram feitas algumas análises, identificando universidades que tinham uma carga horária de 72 horas, 60 horas, 80 horas. Encontraram uma quantidade bem grande aí de universidades com uma carga horária muito pequena na área de instalações elétricas, disciplinas da área elétrica. Enquanto você tem em torno de 60 horas na engenharia civil, sobre eletricidade, na engenharia elétrica nós temos em torno de 990 horas. Continuando, nesse documento tem outra informação que é bem relevante. Foi feito um estudo a partir do CREA do Paraná em relação aos anos de 2012 até 2015. E eles compararam as ARTs emitidas por profissionais de engenharia civil e também de engenharia elétrica. E verificaram o seguinte, que para cada 10 projetos emitidos pela modalidade de engenharia civil, somente um era emitido por engenheiros eletricistas. Você pode perceber ali que o número de projetos elétricos elaborados por engenheiros civis é muito maior do que o número de projetos elétricos elaborados por engenheiros eletricistas. E o que é importante você entender nessa hora? Que quando você se forma em uma área que é específica, por exemplo, eu terminei o meu curso técnico, continuei trabalhando na área elétrica, depois eu terminei a engenharia, continuei trabalhando, acumulando muita experiência nessa área específica. Quando você faz engenharia civil, não faz parte do teu dia a dia o mundo da elétrica, porque você está em outro mundo, você tem outras coisas que você precisa cuidar, que são importantes em uma edificação. Uma edificação, mais de 90% dela é civil. Então você acaba tendo muitos problemas na parte civil que precisa tomar conta disso. E para opinar um pouco sobre isso, para que a gente possa entender que não é uma briga entre os engenheiros civis e os engenheiros eletricistas, não é isso que nós precisamos ter em mente. Eu tenho muitos amigos na engenharia civil, muitas pessoas éticas, é uma questão muito mais de consciência e maturidade profissional do que uma briga entre categorias. Não é isso. Da mesma forma, quando eu comparo um engenheiro eletricista e um eletrotécnico, ou um eletrotécnico e um eletricista, você não pode se ver como uma disputa de categoria. Você vai entender que muitas vezes são as pessoas que têm problemas. Se eu pegar um engenheiro civil que me fala que tem condição de fazer um projeto elétrico de um prédio, eu digo para ele, poxa, meu amigo, eu estou há mais de 15 anos nesse mercado, comecei como eletricista, eletrotécnico, engenheiro, tem diversos cursos de capacitação. Cara, eu não me sinto confortável para fazer isso. Como é que você, estudando 60 horas, tem condição de fazer isso? O que você estudou a mais que eu não estudei? Ou você é muito bom, ou, cara, eu sou muito burro, das duas uma, né? Então é uma questão de humildade, nós precisamos começar a ser mais humildes e saber que isso acontece. E para poder falar um pouco mais sobre isso, eu convidei uma engenheira civil para dar uma opinião sobre a experiência dela. Uma pessoa que, além de minha amiga, trabalhou comigo na Copel, eu admiro muito o trabalho, a seriedade e o profissionalismo dela. Então, Andriele, eu quero agradecer inicialmente a sua participação nesse evento, trazendo toda a sua humildade em relação a esse serviço, fazendo com que a gente possa aumentar o nível de consciência das pessoas em relação a esse problema que vem afetando muito a sociedade. Olá,
Eu sou a Andriele Siqueira, engenheira civil, especialista em patologia das construções. Estou aqui a convite do engenheiro Daniel para falar sobre algo que é muito recorrente em condomínios na entrega do imóvel. Quando o síndico ele tem algum conflito com a construtora, ele tende a contratar um engenheiro civil. Isso porque os problemas relacionados à engenharia civil, eles são mais visíveis, eles são o que afetam as pessoas no primeiro momento, seja uma infiltração, seja numa trinca. Porém, esse profissional, quando ele é contratado, ele tem que ter o discernimento e orientar esse síndico que provavelmente tem problemas na elétrica e ele deve chamar um especialista nessa área para investigar essa situação. O contrário também pode acontecer. Inicialmente, esse síndico pode contratar um profissional da área elétrica em virtude, por exemplo, da queima de um equipamento. Porém, é importante que esse profissional fique atento que pode existir problemas na construção civil também. E é importante que esses profissionais eles estejam alinhados para auxiliar esse síndico. O que nós precisamos ter em mente é que se existe uma negligência na área elétrica, provavelmente existe na civil e vice-versa. O meu objetivo aqui é passar algumas dicas do que você pode verificar quando estiver fazendo uma inspeção elétrica em relação à civil. O principal item e que é obrigatório que esse cliente receba, esse síndico receba, são os projetos, junto com a RT de projeto e execução na área civil. E o memorial descritivo. Esse memorial descritivo, ele contempla não só os materiais que foram utilizados naquela edificação, também o plano de manutenção, quando você tem que fazer a troca ou a substituição daqueles materiais. O que é importante observar é que se houve negligências por parte dessa construtora na área elétrica, provavelmente terá na área civil. E o contrário também é verdadeiro. Quando existe negligências na civil, provavelmente tem na área elétrica. Em situações como essa, é importante que o síndico saiba que ele terá que contratar 2 laudos, um na área civil e outro na área elétrica. Por que é importante 2 laudos? Porque o profissional na área elétrica, ele não tem conhecimento na área civil. E nós que temos formação em engenharia civil, estudamos muito pouco durante a graduação a área de elétrica. A nossa responsabilidade como profissionais da área, seja na área civil ou na área elétrica, é pensar no bem do nosso cliente. E nesse sentido, eu vou falar que como engenheira civil, eu tive uma carga horária em eletricidade muito reduzida, no máximo 60 horas. E isso não me deixa confortável a resolver um problema na área elétrica. E o mesmo vale para os profissionais da área elétrica. Você não tem a formação, o conhecimento necessário na área civil. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso foco tem que ser o cliente, tem que ser a segurança. E ele tem que entender que para resolver um determinado problema que ele tenha, ele necessitará de mais de um profissional. E nós, como profissionais, nós temos que ter a consciência que nós temos um conhecimento limitado. Embora o Confea ele dê essa atribuição, né, tanto do profissional da elétrica para civil e da civil para elétrica, nós temos que ter essa consciência de que nós temos uma limitação do conhecimento e outras pessoas, outros profissionais podem auxiliar esse cliente de maneira mais efetiva. E caso você esteja atendendo algum cliente e tenha dúvidas em relação à engenharia civil, mande um direct no @idonaengenharia que eu terei o maior prazer em responder por lá. Eu agradeço o convite e desejo a todos um ótimo evento. Andriele, muito obrigado de coração pelas suas palavras. É muito importante que a gente possa fazer o que você falou, conscientizar os síndicos dos condomínios sobre a diferença de profissionais. Eventualmente nós vamos estar fazendo uma certificação, olhando a parte elétrica, aquilo que a Andriele falou. Nós vamos ter um problema na civil, você precisa conhecer profissionais e montar esse tipo de parceria para resolver o problema do cliente.
O cliente não precisa pagar por esse custo dessa obra. O objetivo da certificação é fazer com que o cliente tenha respaldo técnico para entrar em contato com a construtora ou o profissional que executou aquele serviço de maneira inadequada, dizendo para ele: meu amigo, se você não resolver esse problema aqui, eu vou entrar com uma ação judicial contra você. Então nós precisamos trabalhar de maneira conjunta. E se você hoje trabalha com um projeto ou manutenção e encontrar um problema, não vale a pena você sair corrigindo esse problema, porque você assume a responsabilidade também. Então é um trabalho diferente, onde você olha, não mete a mão, certifica, porque a construtora vai transferir para você a responsabilidade se você corrigir parcialmente. Ela vai dizer: não, só tá assim porque foi o Danielzinho lá que foi e ajustou desse jeito, então ele que assume a responsabilidade por isso. Deu problema na parte dele. Então tome muito cuidado com isso. Hoje em dia, vocês são profissionais, trabalham no dia a dia em campo também, sabem o quanto é difícil você encontrar uma instalação elétrica que atenda às normas da ABNT e também que atenda às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E aí você deve estar pensando: poxa, Daniel, então é um fim disso tudo, acabou, né? Não vou mais trabalhar nessa área porque é só um problema. Não, não é isso, bem pelo contrário. Diria para você que existe muita oportunidade em relação a esse caos. Mas a raiz desse problema são os problemas psicossociais, onde as pessoas estão cada vez mais depressivas, cada vez mais gananciosas, querendo cada vez mais enganar o cliente. E o que acontece nessa hora? Eles começam a enrolar, colocar materiais de baixo valor, mentir para o cliente em relação a algumas coisas que deveriam ter sido instaladas e não foram instaladas. E nessa hora surge o conceito da certificação. Você se especializar nessa área para mostrar para o cliente quais são os reais direitos deles. Dizer o seguinte para o cliente: olha, você está sendo enganado. Você pode passar muitas vezes na frente de um condomínio, olhar uma instalação elétrica com um eletroduto inadequado no jardim, um eletroduto corrugado, um cabo 750 volts, chamar o porteiro e pedir: olha, eu posso falar com o síndico? Síndico, olha só, esse eletroduto que está instalado aqui é um eletroduto inadequado para esse tipo de aplicação, porque você pode ter esse problema. Isso nós vamos conversar na sexta-feira. Vou dar uma série de exemplos em relação a isso, tá? Mas o que eu quero nesse momento? Mostrar que nós temos um problema muito grande que envolve uma conscientização, e essa conscientização é muito difícil porque nós temos que lidar com o mal do século, que é o ego. As pessoas têm um ego cada vez maior, acham que sabem fazer tudo, quando na realidade hoje em dia cada vez menos coisas a gente sabe fazer, considerando a velocidade da informação. Então o que é importante? Você ter um planejamento estratégico muito adequado para que você possa focar em algumas coisas e que isso venha realmente te trazer qualidade de vida de maneira mais objetiva. E para falar sobre isso, tem uma pessoa que eu admiro muito, que foi meu professor na MBA. Esse cara dá aula na FGV, Fundação Dom Cabral, enfim, diversas instituições, palestrante internacional, médico, cirurgião. É um cara que eu olho e digo: poxa, eu teria que estudar acho que umas 2, 3 gerações para chegar no nível dele. É um cara que hoje foi meu professor, conversamos muito na época da MBA, depois eu falei para ele, procurei ele e falei: professor Cláudio, preciso que você traga a sua mensagem, né, para as pessoas que acompanham o meu trabalho, porque você é um cara fora da curva. E eu pedi para ele falar um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo, quais são os desafios do século, como que a gente pode olhar todos esses problemas e se planejar de maneira diferenciada. Olá pessoal, tudo bem? Cláudio Tosta. Antes de tudo, quero agradecer essa parceria fantástica com o Daniel, Perícia Elétrica. Sei que vocês estão muito bem entregues na mão dele, tecnicamente competente, ético, correto, visão de longo prazo, entende de mídia, entende de mercado, entende de planejamento. Vocês estão muito bem com ele. Uma honra fazer parte dessa parceria e hoje aqui conversando com vocês um pouquinho sobre a área que a gente atua, planejamento, estratégia, trabalhar sob pressão, resultados inesperados, mudança de planos. Eu sou Cláudio Tosta, esse ano eu completei 37 anos de profissão. Desses 37, sempre trabalhando com governança, planejamento, estratégia, modelos de negócios, canvas, criatividade, inovação, pessoas, governança corporativa, conselhos de administração, em vários segmentos da engenharia, vários segmentos também. Nesses 37 anos, 34, comecei a me dedicar a negócios também familiares. Então a gente atua em negócios não familiares e negócios familiares, sempre nessa linha dessas áreas que nós falamos. Tive uma experiência pública também, fui servidor público, atuei em Brasília, servi a 2 presidentes, 9 ministros, várias autarquias, projetos com a ONU, com a Unesco,
não exerço mais, fui cirurgião, operei 3.000 pessoas de forma voluntária, profissão que já abandonei, porque desde 83 eu estou no mercado de planejamento e de estratégia. Nossa conversa hoje com vocês é uma conversa rápida, focada, que eu sei que vocês estão no meio de uma maratona top que Daniel está fazendo com vocês, mas a importância do planejamento, da estratégia e do modelo de negócio Canvas, nesse momento que vivemos, principalmente rodando invertido. Então, planejamento estratégico, estratégia, ferramentas, são milhares de ferramentas que tem disponíveis hoje no mundo, milhares de ferramentas. A melhor é que dá certo na sua mão. Não é que eu estou falando, é que alguém falou que é melhor, não. Deu certo na sua mão, resolveu o seu problema, essa é a melhor ferramenta que tem. E o melhor protocolo, o melhor método. Tem centenas de métodos, centenas de protocolos. Um começa pelo meio, outro começa pelo final, um não usa uma ferramenta, usa outra. Monte o seu, customize a sua necessidade. Não precisa fazer porque todo mundo está fazendo. Faz porque isso está dando certo na sua mão, ok? Então, a melhor ferramenta é a que você tem e o melhor método é o que você vai adaptar para a sua necessidade. Como é que nós sugerimos? Nós temos hoje um momento difícil, complicado, mas em compensação também fácil e de oportunidades. Tem gente que está olhando para o retrovisor e reclamando o tempo inteiro e tem gente que está crescendo nessa crise. Eu costumo trabalhar com a premissa do rodo contra o tsunami. Tem um tsunami chegando, você pode sair da frente dele, ficar com um rodo ou pegar uma prancha e surfar. Tem gente surfando e eu sei que vocês aí com o Daniel estão surfando também. Prepara um planejamento e uma estratégia para esse momento atual, mas se prepara para o momento de transição. É uma outra estratégia. E quando voltar ao normal, seja qual for o próximo normal. Qual vai ser a estratégia? Porque você vai ter cliente que vai se acostumar a um padrão de atendimento como está agora, vai ter o cliente que vai querer voltar exatamente como era, vai ter o cliente misto, e você, no seu modelo mental, tem que mudar o modelo de atitude para mudar o modelo de negócio, oferecendo a esse cliente o que ele quer, nas condições que ele quer. Então, a primeira coisa sobre planejamento é o diagnóstico, onde você está pisando. Avalia cenário e tendência, vê o que está acontecendo também em outras áreas, além da área da perícia elétrica, em outras áreas também, o que está acontecendo. Tem coisas que estão acontecendo em outras áreas que você pode adaptar, da culinária, da construção civil, da política, da gastronomia, sabe? Várias áreas, os artistas, tem vários insights acontecendo. Acompanha isso. Então, diagnóstico, onde você está pisando, qual o foco do cliente que você quer atingir. Lá no plano de marketing, segmentação focal de marketing, você tem que estar com esse nicho muito bem claro, ok? Passou do diagnóstico e do foco a quem você quer atingir, tenta trabalhar com PBL. O que é o PBL? Resolução de problema. Quais são os principais problemas que o seu cliente tem hoje no momento? Procura trabalhar nesse foco, ajudando ele a resolver esses problemas, ok? Saia do mais do mesmo. Quarta etapa, nessa mesma linha, é que você, então, trace um modelo de negócio. Na linha que vocês estão, com o treinamento que vocês têm aí na perícia elétrica, eu sugiro que vocês rodem o Canvas invertido. O que é o Canvas invertido? O modelo Canvas não é novo, é da década de 60 no Japão. Mas o modelo Canvas nasce com foco no segmentação de cliente. Só que hoje você tem uma outra maneira de interpretar o Canvas, que é agregar tanto valor ao que você faz, seja um produto, um serviço, um conceito, que as pessoas vão atrás de você. Então, rode um Canvas invertido. É muito importante. Tenha no seu escopo, na sua oferta de serviços e produtos, algo que seja diferenciado. E isso vai te agregar valor. E ao agregar valor, naturalmente o cliente, as pessoas vão atrás de você. Vencido isso, tenta entender que são 6 gerações ao mesmo tempo. Cada uma pensa de um jeito. Um builder tem 70 anos, 75, pensa de um jeito. Um baby boomer, sou eu, caminhando para 60, pensa de outro. Um cinquentão, que é um X também. Mas a partir daí, Y, Z, nativos digitais, cada geração pensa de uma maneira. São princípios e valores diferentes. E você vai ter que se adaptar a isso para poder lidar com esse novo cliente hoje, que é um cliente da internet, é um cliente virtual, um cliente de reuniões à distância, que você tem dificuldade e riscos no contato presencial, que a gente não sabe como é que vai ser a volta, quando será a volta, de que forma será a volta. Então, você tem que se adaptar a isso. Lembra disso, são 6 gerações e a partir da Y mudam princípios e valores.
O que era um cliente mais conservador, hoje é um cliente que é menos conservador. Um que acumulava muito, os mais jovens não acumulam muito. Um que tem dificuldade no mundo digital, o outro nasceu no mundo digital. Ok? E-commerce para um é uma coisa difícil, e-commerce para outro é natural. O que eu sempre sugiro? Pergunte ao cliente. Não diga que vai mandar um WhatsApp. Pergunte a ele, como é que o senhor gostaria de ser comunicado de alguma coisa? Vai dizer, manda por SMS, liga, vem presencialmente, vem na minha casa e deixa um relatório impresso em papel, manda pelo Facebook, manda pela mídia social. Quer dizer, ele vai te dizer. E cada cliente pensa de um jeito. Ao fazer isso, tendo o diagnóstico, a percepção clara do segmento que você quer atingir, depois você ter muito claro o seu modelo de negócio, rodando um canvas invertido, e aí na implantação imaginando que você vai precisar de parceiros, pessoas, colaboradores, funcionários, colaboradores, parceiros, terceirizados, com foco no cliente. Aí são as pessoas, são as 6 gerações ao mesmo tempo. Outra coisa importante, mede esforços com o que está acontecendo. Tem várias ferramentas. Pega a ferramenta de Porter, que é a ferramenta consolidada. Mede as forças que estão batendo em cima do seu negócio hoje. Ok? Se planeja. Tem muita gente fazendo muita coisa. Então você tem que ter um grau de diferenciação. Essas forças de Porter, que eram 4, depois passaram para 5, agora são 6, você pode adaptar cada uma delas, a força do concorrente, o que você tem de poder de barganha, legislações que estão surgindo, que podem ser problemas para um lado, mas também oportunidades para outro. A perícia elétrica, nesse caso específico que vocês estão trabalhando, ela é fundamental, ela pode condenar uma construção que já existe há muito tempo, pode condenar um projeto se ele não for bem conduzido. Então, é uma responsabilidade muito grande. Também é importante que vocês tenham claro que nem todas as pessoas que atuam na área atuam com o critério que deveriam atuar. Isso é ruim por um lado, mas para você é ótimo, que aumenta uma oportunidade. Ok? Então, quanto mais criterioso, quanto mais planejador você for, melhor. Nessa linha de planejamento ainda, é importante que você também trabalhe outras ferramentas, as principais situações que tem de oportunidade nesse momento. Para de achar que é tudo ameaça, tem muita oportunidade. O bom profissional é aquele que pega uma ameaça e transforma em oportunidade. É aquele que pega um ponto fraco e transforma em um ponto forte. Lembra que SWOT é a ferramenta mais usada no mundo, de todas as ferramentas, mesmo que seja de forma subliminar ou que a pessoa nem saiba que está usando. Bom, nessa mesma linha, feito isso, vai para o seu fator crítico de sucesso, a próxima etapa. Quais são os fatores críticos que podem levar você a ter sucesso no seu projeto ou insucesso? Que fatores críticos de sucesso positivos concorrentes que estão tendo sucesso estão usando? Então você tem que acompanhar isso também. Onde fulano errou? Opa, ele errou aí, não quero errar aí também. Ok? Próxima etapa, os marcadores, os indicadores. Então é importante que você tenha alguns indicadores que você siga, possa medi-los, porque se você não mede, você não consegue gerenciar, porque você não consegue comparar. Então, quais são os indicadores que você precisa nesse momento? Indicadores técnicos, ok? Indicadores de gestão, indicadores econômicos, indicadores de tempo, gestão do tempo, que é uma outra conversa, gestão do tempo, está dentro do planejamento estratégico, tempo ocioso, etc. Tenta trabalhar Pareto, ok? Tenta trabalhar Pareto. O que Pareto falava? Quando 80% dos efeitos estão ligados a 20% das causas. Muito bom isso, ok? Tenta ver se você não está nisso, se a sua receita, seu número de clientes não está muito reduzido num percentual pequeno, e você dependendo muito disso, quer dizer, 80% da sua receita depende de poucos clientes. Cuidado, os clientes estão trocando as pessoas muito rapidamente, até para testar, às vezes não tem nenhum problema. Então, trabalha Pareto também, que é importante. Essa série de etapas que nós estamos falando agora. Feito isso, você tendo isso certo, pode traçar um mapa? Pode traçar um mapa, pode traçar um BSC, pode traçar um BSC, a ferramenta que você quiser, ok? O importante é que você chegue aqui com as principais ações, aí é uma outra ferramenta, hierarquizadas por grau de prioridade. Então, você tem lá ação 1, 2, 3, 4, 5, qual que é a prioritária? Essa ação vai depender de você e vai receber de você atenção especial e prioridade especial. Elencadas as ações, vamos para uma próxima etapa, que é o plano de ação. Use a ferramenta que você quiser, ok? Esticar qualquer uma, 5W2H, 5W9H, 7Y, 2E, você pode adaptar. Aliás, pessoal, nenhuma ferramenta é engessada e nem deve ser engessada.
Customize a ferramenta à sua necessidade. Então não é porque se chama 5W2H que você tem que usar só 5W2H. Você pode tirar uma letra, acrescentar outra. Então, feito isso, plano de ação, gestão por CPF. Quem vai cuidar de cada ação daquela? Não pode deixar para todo mundo cuidar. A gestão por CPF é interessante. Você pode delegar um setor, mas vai cobrar de uma pessoa. Ok? Bota o planejamento na rua, vai adaptando as necessidades, ok? As coisas vão mudando muito rápido, estão mudando muito rápido. Se adapte a elas, ok? Às vezes você vai ter que diminuir a velocidade, mas não perde o norte. Forte abraço, tudo de bom para vocês. Nos vemos, estamos aqui à disposição. Mais uma vez, um abraço a vocês, a Daniel. Muito obrigado aí por essa parceria, que eu estou muito feliz, muito honrado de estarmos todos juntos. Professor, inicialmente, queria dizer que é uma enorme satisfação, né, ter você aceitando esse convite. Espero que a gente possa fazer outros trabalhos. Você tem uma bagagem violenta, me ensina muito. Toda vez que eu converso com você, é um ensinamento diferente que você me traz. E eu espero que você possa dividir esse conhecimento conosco. De coração, muito obrigado por isso tudo. Falando um pouquinho sobre o que ele conversou, que eu considero essencial, tá? O que fez a diferença no meu jogo. Quando eu passei a entender que cada cliente é um cliente, a forma de atender esse cliente, as necessidades, aquilo tudo que ele falou, foi o que eu comecei a implementar após fazer a minha MBA. Então foi muito transformador. Tive 4 aulas com ele que foram transformadoras na minha vida, porque eu comecei a entender como eu precisava me planejar para esse futuro e como eu poderia colocar toda aquela questão dentro do meu modelo de negócio. Então, só tenho a agradecer ao professor Cláudio. Espero que vocês tenham gostado também do que foi falado hoje. Nós precisamos começar a entender cada vez mais o problema para conseguir montar um posicionamento estratégico. Sem você compreender o problema, você não consegue se planejar. Agora, durante essa semana, nós estamos falando sobre essa compreensão do problema. Alinhado com o planejamento estratégico, você vai conseguir se diferenciar muito no mercado. Sempre vai existir mercado. Agora, a grande questão é você acompanhar as tendências. Se você gostou dessa aula ou não gostou, tudo bem, respeito a sua opinião, manifestei muito a minha opinião aqui, mas é importante que você deixe o seu comentário para que a gente possa somar forças, trocar ideia. Não é uma luta, não é nada disso. Na próxima aula, nós vamos falar sobre condutores regulares. Trouxe um cara aqui que é fera no assunto, Luiz da Conduspar, mais de 28 anos de experiência em relação a isso. Uma aula que está fantástica para que vocês possam entender um pouco mais sobre um problema muito grave. Também vou trazer algumas coisas mais técnicas no sentido de mostrar como que você pode identificar alguns problemas nas instalações elétricas para que a gente possa ir ampliando esse campo de visão. E na sexta-feira você vai conectar todas essas ideias aí. Legal? Um grande abraço e até a próxima aula.